Da onde? Vem mais pra frente. Ah, o negócio aqui tá todo. Tá no. Já tá aqui. Aí. Você já tá ouvindo? Problemas técnicos. Já tá bom. Então, boa tarde a todos. Boa tarde também para o pessoal de casa. Então, vamos fechar os nossos olhos, aproveitando a energia e a paz desse ambiente que tão amorosamente a espiritualidade nos prepara, preparando já o lugar em que vamos sentar para facilitar no nosso tratamento, para facilitar na nossa tranquilidade, no nosso equilíbrio. Vamos agradecer a Jesus e à equipe bendita que nos ampara nesse trabalho simples, mas feito com carinho e dedicação, de reflexões em torno dos ensinamentos de Jesus. Que todos aqui possam receber do mais alto as energias de equilíbrio, de paz, de refazimento, e que todos os lares aqui representados também possam receber, e principalmente aqueles que nosso pensamento e o nosso coração está ligado. Que possamos também, Senhor, juntos, ser trabalhadores da sua seara, que possamos também despender minimamente o amor que já temos possível e as nossas melhores energias em benefício de tantos irmãos que passam por momentos de aflição. Que nesse momento as boas energias reunidas no nosso coração possam envolver aqueles, Senhor, que estão em situação de guerra, de rua, de doença, de desequilíbrio, de dor, de qualquer motivo que seja. Que todos sejam envolvidos e que nós aqui também, Senhor, sejamos beneficiados nessa tarde bendita. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer a lição 47 do Palavras de Vida Eterna, que vem de uma trilogia falando da paz. Eu tinha trocado com a Iraceles, eu comecei, aí eu falei da paz, porque eu tinha trocado com ela, e falar da paz não é fácil, principalmente porque a gente que prepara o estudo, primeiro é pra gente. Então, naquela semana que a gente está envolvida com o estudo, tudo acontece para que a gente sinta na prática o que a gente vai falar. E eu já tinha falado para vocês isso na primeira lição, que eu falei assim, nossa, foi uma semana daquela. E agora caiu de novo, eu achei que não era eu, sou eu de novo falando da paz e terminando essas 3 lições, que Emmanuel nos trouxe sobre a paz. Sinal, que estou precisando pacificar. Então, as lições, as lições anteriores, a que eu fiz era, para sustentar a paz. Depois o Wagner falou na tarefa da paz, que é no trabalho, da paz. E hoje é para estar em paz. E aí eu fiquei pensando nessas reflexões, e eu cheguei à conclusão, depois do que muita coisa que o Wagner falou a semana passada, ele até fez um link de paz e felicidade, não tem mesmo como a gente separar uma da outra, E aí nas minhas reflexões, eu cheguei nessas 3 lições, eu cheguei à conclusão de que o conhecimento, o entendimento e a aceitação são necessárias para que a gente tenha paz. E para que a gente tenha, uma palavra que o Wagner usa muito e eu gosto muito, para que a gente tenha lucidez e clareza de pensamento. Então, quando a gente tem conhecimento, entendimento e aceitação, essa clareza ela vem mais fácil. Então o nosso modo de agir nos leva à paz, mesmo que tudo em volta esteja uma loucura, Porque, como eu falei lá na outra lição, as definições de paz é tudo que está acontecendo no mundo hoje, É um desassossego, uma insegurança, uma agitação, uma correria, um barulho, tudo isso é o contrário da paz. Então tudo isso está acontecendo no mundo. Só que também eu trouxe para vocês, e também estudei sobre isso, de que a paz é um estado interior. E até o Wagner perguntou, fulano pode estar num leito de hospital e pode estar em paz? Pode.
Por quê? Por conta da aceitação e do entendimento daquele momento, né? Então, a paz é um estado de espírito. E aí, para a gente conseguir isso, eu cheguei a essa conclusão, de que a gente tem que ter o conhecimento, o entendimento e a aceitação, né? Porque quando a gente não conhece, o desconhecido assusta a gente, né? Quando a gente não entende, a gente pode correr o risco de cair na revolta e no inconformismo. E quando a gente não aceita, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, porque é uma situação que precisa de aceitação, né? Escolhida por nós, e a gente fica ali brigando contra aquilo. E isso não dá paz para ninguém, né? Então, eu anotei aqui que o conhecimento é de que sou um espírito eterno em constante evolução, que ainda estamos saindo da infância espiritual, né? E que tem um longo caminho a ser percorrido. Mas a gente também não pode esquecer que já percorremos um bom pedaço, né? E que nesse momento nós somos espíritos que caminhamos com as próprias pernas, porque a gente tem o livre-arbítrio. A gente não está mais no mundo da ignorância, de falar assim, mas eu não sabia. A gente sabe e a gente tem a opção. Então a gente caminha com as próprias pernas. O entendimento é a gente ver, né, principalmente nas situações que nos acontecem, que tudo é um processo de aprendizagem e de desenvolvimento. Por vezes esse processo é lento, dado ainda a nossa condição, porque a gente parece que a gente vai, dá 10 passinhos, aí a gente cai de novo, aí sabe aquele jogo de volta 3 casinhas? Aí parece que a gente volta 3 casinhas, né? Parece que a gente depois dá uma aceleradinha. Então ele é um processo, não dá salto, não tem como a gente virar uma chavinha. Então, porque isso também, apesar do processo muitas vezes ser lento, porque também quem dá o ritmo somos nós, né? Com as nossas escolhas, com a nossa caminhada na reta do bem, somos nós que damos ritmo, mas é contínuo, né? Ninguém para de evoluir. Tudo no mundo evolui, tudo no mundo evolui. E aí vem a aceitação. Essa aceitação eu coloquei 2 condições, né? Aceitar sem culpa, porque muitas vezes a gente fica na culpa e a culpa paralisa, mas também a gente não pode aceitar e ficar dando desculpas, né? Então é uma aceitação sem culpa e sem desculpismo. Que às vezes, nesse caminho que eu estou dizendo para vocês do aprendizado, né, que envolve conhecimento e entendimento, ele vai ser rápido, né, e com facilidade. Por quê? Porque nesse caminho que eu já percorri, eu já tenho conquistas. Então essas conquistas, elas vão me ajudar a acelerar o passo. Mas em alguns momentos vai ser muito lento, praticamente rastejando. Porque a gente ainda tem muita dificuldade para trabalhar dentro da gente. Então, naquilo que é mais fácil para mim, ou que eu já tenho uma conquista, eu consigo caminhar um pouquinho mais rápido que ele porque eu já tenho isso de conquista. Mas em outras situações, ela vai caminhar mais rápido que eu, porque ela já tem as conquistas dela. Mas em dado momento, talvez tanto eu quanto ela, pelas nossas dificuldades, a gente vai caminhar devagar. E aí, há uns 3 domingos atrás, a nossa amiga Carla fez um estudo no grupo de vibrações e ela falou uma coisa que me deixou muito pensativa. Porque eu estou falando, né, estou fazendo uma analogia com o caminho, da gente caminhar rápido e da gente caminhar devagar. E a Carla falou que algumas vezes ela está sentada na beira do caminho. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que realmente tem momentos que é tão penoso, né, na vida da gente, que tira tanto a nossa paz, o nosso sossego, que a gente tem vontade de sentar, mesmo na beira do caminho. E aí a gente tem que avaliar. Eu estou sentando por quê? Porque eu estou cansada, porque eu estou revoltada, quem sabe? Né? Quando ela falou isso, eu fiquei pensando realmente, né, que muitas vezes na nossa caminhada, na nossa longa jornada, tem vezes que a gente fala assim, meu Deus do céu, que vontade de desistir, de sentar aqui na beira do caminho. E ela usou essa analogia e eu achei que cabia hoje para nós, né? Mas o que a gente tem que, através do conhecimento, do entendimento e da aceitação, ter a clareza de que a gente vai estar sempre caminhando, né? De que a gente vai estar sempre andando.
e que o caminho a gente tem sempre que seguir. E outra clareza que a gente tem que ter no nosso pensamento, que Jesus vai estar sempre com a gente. E ele, em todas as lições, ele fala, né? Que a paz esteja convosco, a minha paz vos dou, estejam todos na minha paz. Então, isso é a clareza que a gente sempre tem que ter no pensamento. E aí, passando para a passagem hoje escolhida por Emmanuel, né? Que é paz seja convosco, que é uma passagem de João, que está no capítulo 20 e no versículo 19, essa passagem se dá no momento que Jesus tinha sido crucificado, e já tinha passado os dias, e é a primeira aparição que ele faz para os apóstolos. Né? Até no Evangelho de João fala, né, que as portas estavam trancadas, eles estavam todos acuados, porque imagina, como que eles estavam? Com medo, inseguro, temerosos, estavam sendo caçados, né? Estava todo mundo assustado. E aí Jesus, e talvez até desanimado, até querendo sentar na beira do caminho, porque eles perderam a referência, entre aspas, né? Ficaram pensando assim, nossa, e agora? Como que a gente vai fazer? Né? Além, né, do nosso mestre ter sido crucificado, nós estamos sendo caçados. Como é que a gente vai fazer? E aí Jesus se materializa para eles e fala, né, que a paz esteja convosco. Isso trouxe, né, para eles, eu fiquei imaginando no momento, um alento, né, uma esperança na caminhada. Daqueles que sabiam que não iria ser fácil, mas Jesus estava ali dizendo que era possível. E muitas vezes é o que acontece com a gente. Né? Às vezes a gente está na mesma situação, acontecem algumas situações na vida da gente, né, que nos tiram a paz, digamos assim, que a gente está desanimado, acuado, com medo, inseguro. Né? Então, nesse momento que a gente tem que mentalizar Jesus e levar essa clareza e esse entendimento de que Ele está conosco, a espiritualidade está com a gente, que não estamos abandonados. Né? Que é difícil seguir, mas que é possível, porque a vida dos apóstolos não foi fácil, de nenhum deles, mas foi possível. Tanto é que a gente está aqui falando do Evangelho de João, né? Que era o apóstolo do amor. Então a gente está aqui falando do Evangelho, então foi possível. E aí, eu pensando nisso, eu pensei assim, né? Que se foi possível para eles, por que foi? E aí eu não consegui desassociar, ou melhor, eu fiz uma associação falando dessas três coisas, do entendimento, do conhecimento e da aceitação, ligada ao dever. Eu não consigo pensar da gente ter paz se a gente não estiver dentro do dever, porque o dever retamente cumprido é que vai nos pacificar, né? E o dever, eu estou dizendo do dever moral. E aí, para isso, eu trouxe do Evangelho, segundo o Espiritismo, nos seres perfeitos, o item 7, que ele fala do dever. Né? Ele fala assim, ó, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo primeiro. Então, primeiro comigo. Eu tenho que ter esse entendimento que eu sou o Espírito Eterno, que eu tenho dificuldades, mas eu já tenho conquistas, né? Que eu tenho meu livre-arbítrio, que depende de mim. Ter aceitação do não é o porquê, é o para quê que essas coisas estão acontecendo e tudo mais. Então, e em seguida com o próximo, né? Até na sexta-feira à noite, né, o Evandro falou do amor, né? E ele falou da gente dar o amor pro outro. Aí, mas primeiramente, aí eu falei assim, tem que dar amor para nós mesmos. Ele, você não vale, Rose, né? E é verdade. Porque a gente tem que ter esse entendimento. Se a gente não tem caridade conosco, não tem amor conosco, não tem compaixão conosco, como é que a gente vai ter com o próximo? Se a gente não é pacificado dentro da gente, como que a gente vai sustentar a paz do outro? Então, esse dever retamente cumprido é esse dever moral que a gente tem. O dever é a lei da vida, o Evangelho fala. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Então, o dever, ele é tanto nas pequeninas coisas que a gente cumpre, né? Com cuidado, com o bom dia, com o sorriso,
né? Quanto nas grandes, que muitas vezes a gente pensa que é só nas grandes, né? Que o dever ele só é cumprido quando eu consigo assessorar alguém, salvar alguém, ser diretora de orfanato, e não é assim, né? Um acolhimento que você tem, não consegue, né, trabalhar no orfanato, mas um acolhimento que você tem com uma criança, um abraço, né, um exemplo, já é um dever cumprido. E aí ele continua, né, que ele está falando aqui do dever moral, que é isso que eu estou falando para vocês. E aí eu fiz uma anotação que o nosso maior dever conosco mesmo é a nossa evolução moral, além da intelectual, né? Tendo sempre a caridade como, eu coloquei principal, mas depois eu coloquei entre parênteses, única ferramenta, porque não tem como a gente cumprir o dever sem ser caridoso. E aí, repito, caridoso conosco e com o outro. Esse compromisso abrange, né, as obrigações comigo mesmo, através da minha reforma íntima, né, e da minha transformação de pensamentos e sentimentos, e com o próximo, através do acolhimento, do amor e da fraternidade. E aí, para a gente terminar essa parte do dever do Evangelho, ele fala assim, ó, o dever é o mais belo auréol da razão, descende deste, como de sua mãe descende o filho. E aí, de novo, eu uso a palavra do Wagner da lucidez e da clareza. Então, quando a gente está no dever e está na razão, a gente tem essa clareza e essa lucidez para tomar decisões, né? Para não tomar decisões. Então, é isso que é importante. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, porque os males aos quais a humanidade não pode subtrair, porque no nosso momento não tem jeito. Então, a gente tem que cumprir o nosso dever e estar pacificado, vou fazer esse link, independente do que esteja acontecendo lá fora, né? Do que esteja acontecendo no mundo, porque a gente ser do mundo sem pertencer ao mundo, né? Estar no mundo, mas não pertencer ao mundo, digamos assim, né? Porque nós somos espíritos eternos. Então, é um momento difícil, de barulho, de correria, de desassossego, de insatisfação, de N coisas aqui, violência, que a gente pode dizer, porque você fala assim, o que tira a paz de cada um de vocês? Eu sei que cada um aqui vai dar um exemplo, né? Mas a gente tem que aprender e entender o que me traz paz, porque a maioria do que nos tira a paz, o gatilho está lá fora, né? Não estou dizendo que a gente não tem algumas situações morais dentro da gente que também, né, nos tira o sossego. Não é isso, mas o gatilho, né, a chavinha está lá fora. O que o Wagner está falando? Não, eu entendi errado, mas... Você entendeu o gatinho? É porque ele tem gato, gente. Deve estar pensando nos gatinhos dele. O gatinho. Você pensou que o gatinho estava lá fora? Pensamento vazio do Wagner aqui. Deixa eu voltar aqui, gente. Cadê? Então, falando, né, que os males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque o dever confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Então, isso é estar em paz, é estar pacificado. Se a gente estiver cumprindo o dever, é estar em paz, né? E aí eu sugiro que vocês leiam, quem tem o Evangelho e quem tem o hábito de ler, pesquisem sobre o dever, né? Porque o dever também é uma construção espiritual. Eu digo que acho que a gente está caminhando dentro do dever ainda, né? Ainda estamos ali conhecendo o terreno, porque estamos ainda na obrigação, né? Na obrigação. Então, talvez essa clareza e essa lucidez, para o nosso pensamento ainda no momento que a gente está, seja ainda meia nebulosa. Oi, Carlos. Eu acredito, moço, que o dever, para a gente ainda muitas vezes é uma obrigação, a gente faz para não ficar com peso na consciência, tudo. E eu acredito que a gente vai
verdadeiramente a paz o dia que a gente transformar esse dever em algo que a gente faça com prazer, sem pensar muito. Isso. Faça automaticamente porque é o correto. Isso. E porque nos deixa com uma sensação boa. Isso. Eu acredito que é assim que a gente vai atingir verdadeiramente a paz. Isso. Quando a gente transformar esse dever de obrigação para algo do nosso cotidiano, da nossa vida. Por isso que a gente falou, né, nas 3 lições da paz ainda relativa, né, fracionada, ainda oscilante, por conta disso. Porque a gente vai estar pacificado quando tiver o dever retamente cumprido. E a gente ainda oscila muito. A gente já conhece, a gente já sabe, né, algumas coisas a gente aceita. Então, no momento que a gente está passando por uma situação com entendimento, com aceitação, digamos assim, uma situação difícil e com resignação, a gente está usando o dever, né? A gente entendeu e o nosso dever naquele momento é a reparação, é a construção da resiliência. Então aí a gente passa pacificado. Mas quando a gente está numa situação de aflição e a gente se revolta e a gente questiona e a gente cai em desânimo, a gente está muito longe do dever, né? E aí, isso vai trazer paz para aquele processo? Vai trazer? Vai acarretar mais tormento ainda. Então, vocês conseguiram entender? Então, o dever retamente cumprido é o que nos pacifica. E a gente não é pacificado totalmente porque a gente ainda está engatinhando no dever. E ainda bem que a gente já faz as coisas por obrigação. Porque a gente nem fazia. Eu já dei um exemplo aqui, que quem é da evangelização vai lembrar, a Iraceles, a Regina, que a primeira vez que o meu sogro veio para uma reparação, eu falei para o meu marido, ou é ele ou é eu. Pode mandar embora que eu não vou cuidar. E depois de 5 anos, ele teve uma situação gravíssima, que eu tirei ele de um ônibus infartando, e eu fui assim, ó, nem enxergando o semáforo, cheguei no hospital, o médico falou, se você não tivesse trazido ele tinha desencarnado. E aí ele ficou meses na minha casa. E na época, meu marido falou assim pra mim, como vai ser isso? E eu usei essa frase, a Regina vai lembrar. Eu vou falar assim, eu vou cuidar dele por dever cristão. Eu falei pra ele, porque agora eu quero ser cristã, então eu vou cuidar dele. E foi penoso para mim? Foi. E numa terceira vez que ele veio para minha casa e logo em seguida ele desencarnou, foi a coisa mais prazerosa do mundo, foi ter ele lá com a gente. Então, olha como que é o processo. Mas isso foi assim? Não foi, gente. Isso foi anos. Coisa de quando meu filho era bebê, depois meu filho tinha 11 anos, depois meu filho já era praticamente adulto. Então, eu me senti talvez melhor na terceira vez, porque eu já não estava fazendo por obrigação. E naquela vez, eu usei a palavra errada na segunda. Não era um dever cristão, era por obrigação cristã, porque eu sabia que se eu não fizesse, dava ruim. Então, eu falei, vou ter que dar um jeito de fazer a coisa certa. E aí, na última vez que ele ficou com a gente, já foi assim, eu queria cuidar dele. Eu cuidei dele, nos tornamos amigos e isso foi muito bom. Então essa é a diferença. Então, reconciliou, né? Exatamente. Então em algumas situações a gente consegue já no caminho, onde a gente tem a facilidade, é fácil a gente ficar dentro do dever, né? Mas nas dificuldades, aí a gente tem que ter uma força de vontade a mais, muitas vezes para ficar na obrigação, para conseguir construir esse dever, né? E agora, Carlinha, nada de sentar na beira do caminho, viu? Tá? Você só respira, toma uma água, mas sentar na beira do caminho não é solução. Experiência própria. Aí, pra gente encerrar, né? Alguém quer falar alguma coisa além da Carla? Quer, Iraceles, falar alguma coisa? Quer? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, querida. Eu acho assim, que a própria palavra obrigação já fala, né? Obrigação, né? É uma
O dever não, o dever é uma coisa, até a palavra é mais leve. Parece que é mais leve. É mais leve. É. A obrigação não. Eu sou obrigada a fazer isso. Então a gente tem que aprender também a trabalhar. Que foi o exemplo que você deu aí com os professores. Isso. Foram várias etapas, porque a gente não consegue mudar a obrigação do dever numa chavinha só de livros. Não consegue. Processo. É um processo. É um processo, né? E que quanto mais clareza a gente tiver, né, mais entendimento, mais fácil a gente caminha com o livre-arbítrio, com as próprias pernas, entendeu? Então, e aí mais pacificado a gente fica. Por quê? Porque a consciência vai estar tranquila. Porque se a gente pergunta assim, o que é estar em paz? Todo mundo responde, né? É estar com a minha consciência tranquila. É deitar a cabeça no travesseiro igual o Santo Agostinho, assim, ó, tá tudo belezinha, né? E aí a gente entende que é um processo, né? E que é como o Evangelho falou aqui, ele é contínuo e é desde as pequeninas coisas até as maiores. E é constante, né? Não é, infelizmente a gente podia dizer assim, hoje eu vou cumprir o meu dever, acordar pensando nisso, né? E aí dá 10 minutos, a gente já danou-se tudo, né? Por causa da nossa invigilância. O dever, ele exige disciplina. É aquilo que você tem que fazer, independente da sua vontade própria. E às vezes isso que pesa um pouco. Até porque a palavra obrigação realmente é mais pesada, mas o dever ele é muito mais sério. Por causa da disciplina. O dever, ele para ser construído, ele precisa de disciplina e constância, né? Então tem que ser disciplinado e sempre, não é de vez em quando, né? Então ele precisa de disciplina e de constância. Então é o esforço que a gente tem conosco mesmo. Então nessa caminhada que a gente dá com as próprias pernas, é a gente que dita o ritmo, né? E a construção principalmente do dever. Então é o esforço e o trabalho íntimo de cada um. E a gente sabe que, né, quando a gente está ali, né, quando a gente falava na evangelização na retinha do bem, é mais leve, né? A caminhada ela é mais leve. Pode ser mais fácil? Às vezes não. Mas a gente consegue olhar melhor o caminho, consegue entender, né, os percalços e tudo mais. E aí, pra gente terminar, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gosto quando vocês falam. Porque a gente tem que entender a lição junto, gente. Mais alguém? Falou tudo. Mas eu gosto, viu? Quando a gente troca ideias assim, porque é muito bom, né? Porque a gente está aqui para estudar, né? Juntos, e que o entendimento seja conjunto. E que se alguém tiver alguma dúvida, a gente cansa de falar que nós somos amigos, não tem certo ou errado, né? E às vezes eu falo e repito, porque isso acontecia comigo há sei lá quantos anos, quando eu vim aqui para assistir estudo, quando eu entrei na doutrina espírita. Às vezes vinha uma pergunta na minha cabeça que eu falava, nossa, mas eu não estava querendo perguntar isso. Mas às vezes algum irmãozinho nosso está intuindo, ele precisa ouvir isso. E ele não tem como se comunicar. Então, às vezes, todos nós somos médiums. Às vezes vem uma intuição de uma pergunta, né? Nem é o seu pensamento, mas às vezes vem essa intuição de fazer uma pergunta, porque o irmão desencarnado que está aqui precisa ouvir essa explicação, porque ele tem essa dúvida. Então todos nós estamos juntos no trabalho. Então não tem certo ou errado, né? Não tem vergonha. Aqui a gente é amigo. Então quando alguém quiser fazer alguma pergunta, ou até mesmo o assunto associou alguma outra dúvida, tá? Pode perguntar à vontade, tá bom? Se a gente não souber, a gente vai procurar saber todo mundo junto, tá? Então, pra gente terminar, eu vou ler a lição na íntegra, porque ela é muito bonita. Estejamos em paz. Paz seja convosco. É uma fala de Jesus que está no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Rujam tempestade em torno do seu caminho. Tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente cumprido
e entrega a sabedoria divina à ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te acusa, aquieta-te e ora em favor dos irmãos desorientados e infelizes. Se em alguma circunstância te contraria, asserena a tua alma e espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E eu fiquei pensando, hoje em dia, a gente é tão preocupado, né? A gente está no domingo já pensando nas preocupações da semana, né? Sendo que a gente vai viver um dia cada vez. Às vezes a gente está no domingo já pensando na sexta-feira, na próxima sexta, na próxima quinta. E isso tira nossa paz, né? Nos deixa desassossegados. E por mais amplas se te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje a cada vez na tarefa de cada dia. Embora te atormentes pela claridade diurna, a alvorada não brilhará antes da hora prevista. E embora te interesses pelo fruto de determinada árvore, não chegarás a colhê-lo antes do justo momento. A pretexto, porém, de garantir a própria serenidade, não te demores na inércia, que a gente também falou muito aqui, né? Que a paz não é a inércia, né? Não é estar lá sem fazer nada, sem que nada aconteça. Não é a ausência. Não é estar sentado no caminho. Isso não é paz, tá? Isso não é paz. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua, ou seja, pelo trabalho feito conosco mesmo, né? Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor dos céus, expressaram votos de paz à terra, e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos seus discípulos espantados: a paz seja convosco. Que assim seja. Que assim seja. Eu acho que pela efervescência que está o mundo, né, nesse momento de transição, a gente tem que procurar reconhecer o que nos traz paz, entender, porque talvez para cada um é uma situação, e exercitar, parar um pouco, respirar, né? Às vezes é a natureza, às vezes é uma leitura, uma prece, exercitar mais vezes durante o dia, é assumir esse compromisso com a gente de ficar pacificado, de respirar, né? Porque um segundinho às vezes que a gente está esbaforido ali, a gente respira e numa frase, Jesus me ajuda, parece que a gente já se acalma. Uma respiração funda, ela já diminui o batimento da gente cardíaco. Então que a gente exercite mais nessas ferramentas que a gente tem para ficar cada vez mais pacificado. Te agradecemos, Jesus, pelo estudo de hoje. Agradecemos pela sua paz que nos envolve nesse momento, por essa paz ativa que nos coloca no trabalho, que nos traz conhecimento, entendimento, e que possamos, Senhor, cada vez mais ter a clareza em nosso pensamento e a lucidez em nossas decisões, para que a sua paz seja conosco. Que assim seja.